eu sou a Kellen, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou contar a minha experiência, como eu me preparei para o meu parto normal. Eu tive o meu parto, meu bebê nasceu no dia 31 de maio de 2023. Gravando esse vídeo hoje, ele já completou um mês de vida. E eu quero compartilhar como foi a minha experiência para vocês. Eu já fiz um relato de parto, vou deixar aqui na descrição para quem ainda não viu. E no vídeo de hoje eu quero falar especificamente sobre a preparação que eu fiz para o meu parto, né? Me preparando tanto fisicamente, mentalmente, espiritualmente para o meu parto. Espero que eu possa ajudar vocês. Se tu ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve, comenta aqui depois o que tu achou desse vídeo, comenta também a tua experiência e espero que vocês gostem e sigam comigo aqui no canal. Então, eu sempre quis ter um parto normal, sempre foi o meu sonho. O parto natural, humanizado, como se diz hoje. E claro que eu tinha consciência de que talvez eu não conseguisse, né? Porque podem ocorrer intercorrências no caminho. Mas eu quis me preparar o máximo possível para o meu sonho, para ter o meu parto normal. Caso eu não conseguisse, tudo bem. Então eu sempre tive as minhas expectativas aliadas com a realidade, com possíveis realidades que pudessem acontecer. Para mim, o parto normal, já tendo passado, né, pela experiência, ele é algo muito mental e emocional. Claro que muito físico, né, tem as contrações, as dores, todo o trabalho do nosso corpo para receber o nosso bebê, mas ele é muito mental e emocional por conta de que é algo que nós não estamos acostumadas a enfrentar, é um processo muito intenso e o processo da dor em si, né, das contrações, toda a transformação do nosso corpo é algo que a gente precisa saber lidar naquele momento. A gente não pode controlar, então por isso que eu considerei mental e emocional, além de físico. O físico, a questão do nosso corpo, nós temos que ter a consciência de que o nosso corpo sabe parir e o nosso bebê sabe nascer. Hoje em dia nós vemos muito a cesárea como algo normal, né? Muito mais do que o parto normal em si, e sendo que na verdade o normal é o parto normal, é o parto natural. A via de parto normal é a mais natural e a cesárea é uma cirurgia que é feita quando precisa, quando é necessário. Eu sei que tem mulheres que optam já desde o início por cesárea, eu não estou aqui para julgar, mas eu estou falando que nós temos que ter essa consciência de que o mais normal, o natural, é o parto normal. E a cesárea é uma via que salva vidas, que é muito importante, mas que ela é algo que deveria ser feito quando precisa, quando for preciso, né? E não já de imediato. Então, partindo desse princípio, é importante a gente ter essa consciência. O nosso corpo, ele veio com essa programação. Nós mulheres, o nosso corpo sabe parir, é algo fisiológico. O parto é fisiológico. Então, de certa forma, nós não precisamos ter essa preocupação com o nosso corpo de será que eu vou ter a dilatação, será que o meu bebê vai passar, porque o meu bebê é grande, isso e aquilo, todas aquelas preocupações que a gente tem, que muitas vezes até os médicos colocam na gente. O nosso corpo sabe parir. O tamanho do teu bebê é feito pro teu corpo, vai dar tudo certo, vai nascer, tá? Se acontecer algo, aí é porque teve que acontecer e aí a cesárea vai te ajudar nesse sentido, certo? Mas o nosso corpo foi feito para isso. A gente sabe parir e o nosso bebê também sabe nascer, ele se posiciona e tudo dá certo, certo? Então eu fui mentalizando isso, eu coloquei na minha cabeça isso e como uma certeza, como uma verdade, acreditei nisso e partindo deste princípio, então, que o meu corpo sabe parir e o meu bebê sabe nascer, eu fui me preparar. Claro, eu fiz... o que eu fiz para me preparar para o físico, assim? Eu fiz caminhadas desde o início da gestação. Antes de eu engravidar, eu estava num momento meio sedentário, assim, da minha vida. Então, eu não estava me exercitando muito. E aí, quando eu descobri a gravidez, eu não quis ir direto me exercitando que nem louca, porque como eu já não estava com aquele hábito, eu não quis partir para algo muito intenso. Então, eu comecei com caminhadas. Eu fazia caminhadas pela manhã, todos os dias, e eu fiz essas caminhadas até em torno de 30 semanas de gestação. Depois eu não consegui mais, porque aí eu me sentia muito pesada, faltava fôlego, então eu acabei parando depois das 30 semanas. Mas até as 30, mais ou menos,
Eu fiz caminhada quase todos os dias, eventualmente eu faltava, e eu me sentia muito bem, tanto para o corpo quanto também para a mente, porque eu caminhava ao ar livre, então me conectava com a natureza, fazia muito bem para mim. Então era tanto físico quanto mental essa preparação. E também eu fazia yoga. Eu sou instrutora de yoga, tenho essa formação e fiz também yoga de uma forma bem leve. Até tem um vídeo aqui no canal que eu postei, uma aula de yoga para gestante, para que todas pudessem fazer. E também me auxiliou muito. Mas para o final da gestação eu fazia posições que auxiliam na abertura de quadril, da pelve. Então eu também auxiliei o yoga e também utilizei aquela bola de pilates para fazer movimentos também. Isso mais para o final da gestação, como uma preparação para o parto, tá? Então foi basicamente isso que eu fiz de físico. Foi muito pouco, né? Tem fisioterapia pélvica, tem inúmeras coisas, mas foi essa forma que eu fiz, tá? E sempre com essa certeza na minha cabeça de que eu estava fazendo isso para me manter saudável e que o meu corpo sabe parir e meu bebê sabe nascer. Mentalmente, a minha preparação foi seguir com essas certezas sempre e não ficar procurando coisas que não deram certo, né? Que a gente vê muito na internet. Ah, mas pra mim não deu certo, pra mim aconteceu tal coisa. Comentários negativos também. Eu sei que existem realidades difíceis, negativas, mas eu não quis focar nelas. Eu foquei no positivo. Então, eu busquei muito conhecimento para que eu tivesse tranquilidade e segurança para o meu parto. Eu estudei sobre como é o parto normal, como é a cesárea também, para caso eu precisasse, eu também ficar tranquila e segura para isso. Então, eu busquei as vias de parto e tudo que pode acontecer num parto normal, tudo que pode acontecer para uma cesárea, para ser preciso uma cesárea, eu busquei muito conhecimento durante toda a minha gestação. E a gente tem a internet hoje para isso, então buscar fontes confiáveis e estudar é a dica que é mais importante, assim, para a tua preparação mental, para a tua segurança e tranquilidade. Então, busquem conhecimento para tudo na gestação, sobre o parto, sobre o bebê, tudo. A amamentação também é muito importante. Então, durante a gestação, foquem em buscar conhecimento. Essa dica é é uma chave de ouro, assim, que faz toda a diferença. E o acompanhante que for contigo no teu parto, também é importante que ele também tenha o mesmo conhecimento que tu sobre o parto. Porque aí, se caso tu não conseguir ali durante o parto conversar, tem às vezes momentos no parto que a gente fica um pouco fora de si, assim, e não tem aquela consciência, né, para estar falando e dizendo o que tu deseja, o teu acompanhante vai fazer isso por ti, seja quem for, né, o teu marido, ou uma doula, a tua mãe, enfim, quem tu levar contigo, que essa pessoa também esteja preparada e tenha esse conhecimento do que tu quer, o que tu deseja, o que tu não quer, né, para que ela possa te auxiliar. Então isso é muito importante, tá? Ter o conhecimento sobre o parto, tudo o que pode ocorrer no parto, o que é normal e o que não é. Então isso é realmente muito importante e eu me preparei muito. Eu também assisti muitos relatos de parto, assisti partos aqui no YouTube também, mas sempre tendo essa consciência de que aquela era a realidade daquela mulher e que não necessariamente seria a minha, né? Porque às vezes a gente vê aqueles parto a jato, aqueles partos maravilhosos e aí tu fica pensando que o teu também vai ser assim, mas a gente tem que ter também essa consciência de que cada parto é único, tanto que se eu tiver um outro filho, pode ser que o meu parto seja totalmente diferente, né? Então é uma experiência única. A gente olha, assiste, não para se comparar, e sim para ter conhecimento, para poder pegar aquelas experiências e buscar o melhor para nós, certo? Emocionalmente também tá aliado junto com isso do conhecimento, porque tu fica muito mais tranquila quando tu sabe o que vai acontecer, o que pode acontecer, né? Quais são os problemas que podem vir durante o parto, quando que é necessário uma cesárea, quando que é necessária certa intervenção. Então, o conhecimento te deixa tranquila e segura. No meu parto, no final, quando meu bebê já tinha nascido, as enfermeiras perguntaram para mim e para o meu marido se nós tínhamos feito algum curso preparatório, porque nós estávamos muito seguros. Elas falaram, né? Nossa, vocês estavam tão seguros durante o parto, parecia que vocês tinham feito algum curso, tinham algum conhecimento.
E nós dissemos, não, a gente só pesquisou bastante, a gente buscou conhecimento, mas não fizemos nenhum curso. Então elas ficaram impressionadas com a nossa segurança e isso fez muita diferença mesmo no meu parto. Então, tanto mental quanto emocional, porque aí tu tá lá durante o trabalho de parto e acontece certa coisa, tu sabe o que é. E aí aquilo te deixa mais tranquila, mais segura. Tem muitos termos técnicos, então podem falar alguma palavra tu não saber e tu vai te assustar, né? Então é interessante isso vai te aliar tanto mentalmente quanto emocionalmente, certo? Também espiritualmente, que eu falei. Ter a consciência de que nós não temos controle sobre absolutamente nada na nossa vida. Como eu falei para vocês, o meu sonho era ter um parto normal, mas eu tinha consciência de que talvez eu não conseguisse, né? Eu não tenho controle. Eu fiz o que eu podia, eu me preparei fisicamente, mentalmente, com conhecimento, tudo mais, mas eu sabia que poderia acontecer alguma intercorrência durante o meu parto e eu precisar de uma cesárea. Não temos controle. Assim como eu idealizava, assim, tinha aquela expectativa de um parto, né, de como eu queria que fosse, eu também sabia que poderia não acontecer bem daquela forma, por inúmeras questões, né? Hoje em dia tem hospitais, maternidades que infelizmente não tem um parto humanizado, então eu não sabia com que equipe eu ia fazer. Eu tive o meu parto pelo SUS, tá? Não comentei aqui com vocês, mas o meu parto foi feito pelo SUS, todo o meu pré-natal foi feito pelo SUS. Então, quando é por plantão, tu não sabe qual é o profissional que vai te atender. Então, a parte espiritual é de tu entregar nas mãos de Deus o teu parto, o nascimento do teu filho, toda a tua gestação, na verdade, né? Porque a gente não tem controle. A gente faz o possível, se prepara o máximo possível e depois entrega, porque nós não temos controle. E isso também nos traz uma tranquilidade, uma segurança. Eu aliava as minhas expectativas com possíveis realidades e entregava para Deus. Porque os meus planos talvez não fossem os mesmos planos que Ele tem para minha vida, para minha família. Então eu preciso aceitar que eu não tenho esse controle, né? E graças a Deus eu tive o parto dos meus sonhos. Se você ainda não assistiu, assiste o meu relato de parto, que eu contei toda a minha experiência como foi. Mas eu estava tranquila que talvez pudesse ter sido diferente. Então eu indico, independente da fé que tu tenha, mas que tu tenha essa consciência, entrega para Deus e busca não ter esse controle de que tudo saia como tu deseja, porque às vezes o percurso muda. E saiba que se Deus fez diferente, se foi de outra forma, se aconteceu tal coisa, era para acontecer e nós não temos o controle. Então isso é muito importante e eu me agarrei muito na minha fé, eu entreguei totalmente, entreguei as dores do meu parto. Quando vinham as contrações, eu entregava, eu pedia força para passar por aquilo. E isso fez muita diferença, me trouxe muita força para o momento do meu parto. Eu passei por momentos difíceis no meu parto, que eu achei que não fosse conseguir, e a força veio de Deus, eu tenho certeza disso. Então eu também deixo essa dica para vocês. E olhar para o parto como algo sobrenatural, como algo divino, algo de Deus. Porque se nós formos analisar, olha, o nosso corpo, ele gera uma vida, né? Todo o nosso corpo se transforma durante a gestação, a gente nutre esse bebê com o nosso próprio corpo, depois nós conseguimos trazer este filho ao mundo, nutrir este bebê depois, né? Então, olha quanta coisa acontece, quanta transformação acontece, e isso é de Deus, a natureza é perfeita. Então, o parto, ele é fisiológico, faz parte da natureza da mulher, que veio de Deus, e temos apenas que deixar essa natureza agir, deixar essa natureza trabalhar. Então, durante o teu parto, procura relaxar, procura entregar e sentir que a natureza está trabalhando a teu favor, que o teu corpo está fazendo a parte dele, que o teu bebê está fazendo a parte dele. E tudo isso vem de Deus. Quando virem as dores, quando as dores se intensificarem, não olha para ela como algo ruim, como sofrimento. Aquela dor não precisa ser um sofrimento. A única dor boa é a dor do parto. Eu falei isso no outro vídeo também e eu quero falar novamente. Sempre que a gente tem alguma dor, a gente alia algo ruim, né? Uma dor de cabeça, uma dor no corpo, pode ser que tu esteja com um problema de saúde. Mas a dor do parto, ela é uma dor boa,
porque tu precisa dela para que o teu bebê venha ao mundo, para que o teu bebê nasça. Sem contração, que é dolorosa, sem contrações dolorosas, tu não tem o nascimento do teu bebê, ele não vem ao mundo. Então, é uma dor, é um ambiente positivo, é uma dor positiva. Então, não olha com ela com esse sofrimento, pensa que a cada contração é uma a menos e o teu bebê está mais perto de nascer. Ter esse pensamento me ajudou muito também. Claro que é dolorido, ninguém gosta de passar dor, é horrível sentir dor, mas aquela dor ali é uma dor que eu tenho que entregar para Deus, entregar porque é o meu bebê que está vindo, eu estou servindo naquele momento para que o meu bebê possa nascer. Então ter esse olhar sobrenatural e mais delicado, né, e espiritual sobre o parto, sobre a dor do parto, ajuda muito. Outra coisa que eu fiz também para me preparar para o parto, no momento do parto em si, foi trabalhar a minha respiração, mentalização e visualização, tá? O que eu fiz? Quando as contrações começaram, depois assistam o vídeo do parto, do relato de parto, para poder encaixar melhor. Quando as contrações se ritmaram e começaram a ficar mais intensas, eu comecei a fazer movimentos com o corpo, movimentos na bola de pilates, movimentos do yoga, posturas que abrem o quadril, que ajudam na dilatação, e eu comecei a fazer uma respiração consciente durante a contração. Eu inspirava pelo nariz e mandava o ar lá para minha barriga, lá para o meu bebê. Inspirava bem profundo. Quando vinha a contração, iniciava ela, eu inspirava profundo, levava o ar lá para minha barriga e depois eu soltava pela boca. Foi essa respiração que eu fiz. Durante cada contração, eu procurava fazer essa respiração. Me ajudou muito e durante essa respiração, enquanto eu enviava o ar lá para baixo, eu imaginava, eu visualizava que o meu corpo estava abrindo, que o meu corpo estava dilatando. Durante o meu parto, eu foquei totalmente em mim, eu me desliguei do externo e foquei nesse processo, me dediquei de corpo e alma para esse processo. Então eu mergulhei fundo e fiz tudo o que eu podia fazer para me auxiliar nesse momento. A contração vinha, eu fechava os meus olhos, respirava profundo, enviava o ar lá para o meu bebê, porque isso ajuda o corpo a dilatar, a abrir, visualizava que o meu corpo estava abrindo, estava dilatando e fazia essa respiração. Então, isso me ajudou muito também. Junto com movimentos, é importante que tu se movimente, que tu não fique parada. Às vezes a gente quer ficar parada, mas o melhor é se movimentar. Posição verticalizada é sempre melhor do que ficar deitada, porque o teu corpo está trabalhando. É um trabalho de parto, como o nome diz. Então, tu precisa auxiliar. O teu corpo sabe fazer, mas tu tem que auxiliar. Então, fica de pé, fica agachada, de cócoras. Posições que trabalham a abertura de quadril. Caminhar também é muito bom. Fica caminhando, afasta um pouco as tuas pernas, faz movimentos diferentes com as pernas para ir dilatando e auxiliando o teu corpo a ir trabalhando e o teu bebê também a encaixar. Certo? Então, a gente tem que auxiliar o nosso corpo nesse processo fisiológico, mas isso que eu fiz me ajudou muito e foi muito bom. Acho que é isso. Ah, tem outra coisa que eu fiz também, que eu não sei até que ponto auxiliou, mas eu fiz porque eu tava assim, olha, eu vou fazer de tudo pra que dê certo, fazendo a minha parte, né? Eu comi tâmaras também. A partir com 35 semanas, se não me engano, eu comecei a comer tâmaras. Eu comia umas 6, 7 tâmaras por dia, eu já estava enjoada de comer tâmaras, mas pesquisem os benefícios aí na internet e é comprovado cientificamente que auxilia no trabalho de parto, então eu fiz também isso e sempre me alimentei durante a gestação, me alimentei bem durante a gestação, bebia muita água e tudo isso eu tenho certeza que colabora para nossa mente, para o nosso corpo, para que a gente possa se preparar bem para um parto. Certo? Espero que eu possa ter auxiliado vocês através desse meu relato, da minha experiência. E tenham isso em mente, que o nosso corpo sabe parir, o nosso bebê sabe nascer. Busquem conhecimento, por favor, para tudo. A gente busca conhecimento às vezes para as coisas desnecessárias e para o nosso parto e para o nosso filho. Isso é muito importante. Então, se dediquem, estudem, busquem conhecimento, se preparem. Fisicamente, mentalmente, espiritualmente. Não pensem que tu precisa
pagar caro por uma fisioterapia pélvica, que tu precisa fazer 1000 coisas, porque às vezes de nada adianta se a tua mente não estiver tranquila, segura, preparada para esse momento. E se tu também quiser controlar tudo e não entregar para quem realmente tem o controle, que é Deus. Obrigada pela companhia em mais um vídeo, espero que eu possa ter te auxiliado. Se tu está prestes a ter um filho, eu te desejo um bom parto, uma boa hora, que Deus te ilumine e te acompanhe e que dê tudo certo. Um abraço, se inscreva aqui no canal e até o próximo vídeo. Tchau!